Olá! Boa noite todo mundo. Que legal, mais um episódio de Wine and Thinking. Boa noite, Legal. pessoal. Boa Um noite, brinde, Sil. Luna. Mais uma quinta-feira. Boa. Quem diria que chegamos até aqui, né? Penúltimo episódio da primeira temporada. Pessoal, então para quem está chegando agora, somos Silvia e Luna, somos amigas e sócias de uma empresa chamada Sprint Criativo. A Sprint Criativo ela nasce no meio da pandemia com o propósito de ajudar as pessoas a inovar, a fomentar a confiança criativa em qualquer pessoa, porque a gente acredita que em qualquer profissão, não importa com que você atue, você pode e deve pensar de uma forma inovadora e entender que inovação não é só disrupção, inovação ela também vem de uma forma incremental. Então a gente quer ajudar quem não tem esse acesso a democratizar formas de inovar. E dentro desse projeto nasce a Wine and Thinking, que é esse encontro que a gente tem às quintas-feiras, que é um bate-papo super descontraído, que a gente quer trazer uma pessoa de mercado, um grupo de pessoas de mercado a cada semana, de diferentes setores, de diferentes afazeres, para trocar um papo sobre algum tema que naturalmente faça sentido para aquela pessoa, mas que a gente consiga linkar com inovação e com agilidade. Tá? E o tema de hoje é um tema incrível que eu tenho muito apreço, que é o co-design e a co-criação. Eu vou contar como é que eu descobri as convidadas de hoje, né? Na verdade, foi via LinkedIn, essa ferramenta fantástica que é o LinkedIn, que já está na minha vida aí há alguns anos. Já descobri muita gente incrível no LinkedIn e hoje não é diferente. É aquele algoritmo que vai nos levando para pessoas especiais. Me deparei com um Canva de pesquisa, numa postagem da Alice Saraiva, e dali a gente começou um papo e ela trouxe as meninas do time que são incríveis e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes disso, deixo a Silvia dar as boas-vindas e aí a gente já chama as meninas para começar esse papo que eu tenho certeza que vai ser incrível. Pessoal, boa noite. Só complementando um pouquinho o que a Luna falou. Então, a Sprint Criativo vem com essa proposta, né, de como que a gente ajuda, né, através de treinamentos colaborativos, né, todo o workshop que a gente promove é online, então a gente estimula que as pessoas, né, deem sua opinião, porque muitas vezes a gente sabe que em reuniões tem um famoso brainstorm, é claro, mas no final as pessoas acabam saindo sem ter plano de ação, então a gente promove esses workshops, né, nas empresas e as pessoas, né, participam de, né, qualquer tipo de cargo, que se é que isso ainda tem em algumas empresas, a gente sabe, né, do CEO até do estagiário, então tem sido bem relevante. E esse tema, né, Luna, enfim, um tema que a gente gosta bastante. As meninas, vocês vão conhecer, tem muita gente nova entrando aqui hoje nesse bate-papo. Mas vamos chamar esse time, né? Essas mulheres poderosas, né? Como elas se chamam ali. Olá, meninas, boa noite. Oi, boa Boa noite. noite. Olá, boa noite. Sejam bem-vindas, Alice, Rayane e Caroline. Obrigada, gente. Mais uma vez, super obrigado pelo aceite do convite, por estarem aqui conosco. Meninas, assim, começando do básico, queria, por favor, que vocês se apresentassem para a turma e contassem um pouquinho de vocês. Fiquem à vontade, o palco é de vocês. Bom, eu sou a Alice, vou começar. Eu que reuni esse time aí de mulheres superpoderosas. Eu sou líder de pesquisa e inovação hoje na DOTS, eu trabalho com design há muitos anos, né? Tive aí uma longa jornada na área de design, passando por diferentes caminhos, mas descobri que a minha grande paixão mesmo são os processos de colaboração, de cocriação, a pesquisa e todos esses caminhos que levam a gente aí para as incertezas, né, da inovação. Eu sou a Caroline, sou formada em comunicação visual pela Escola de Belas Artes da FRJ e fiquei muitos anos trabalhando com design visual e passeando por várias empresas, várias áreas.
E aí conheci a Alice trabalhando num time na mídia digital, e foi quando eu tive meu primeiro contato com pesquisa, né? Ficamos quase 2 anos trabalhando naquele time. E agora estamos em outra empresa juntas com um time totalmente focado em pesquisa na DOTS. Carol é meu chaveirinho aí, é maravilhosa em visualização de dados e não largo ela. Vai comigo para onde for, né, Carol? É isso. A parceria aí, hein? Super parceiras. Eu sou a Rai. Eu também sou formada em desenho industrial. Eu vim da Escola Superior de Desenho Industrial, a ESG, aqui do Rio. Trabalhei por muitos anos como designer gráfica em algumas empresas. E durante a pandemia, também por culpa da Alice, cresceu o meu interesse por UX. Ela foi uma mentora assim para mim. A gente se conheceu também no mesmo grupo elas eram da AMI, eu fazia parte das Americanas, então eram empresas do mesmo grupo, a gente trabalhava só em andares diferentes e eu tive a oportunidade de conhecer as meninas e o time delas. E a partir daí a gente criou uma amizade, eu tive a oportunidade também de trabalhar com a Alice em um outro momento numa consultoria, o que foi super bacana também, foi incrível trabalhar com ela, e daí o meu interesse só foi crescendo, fiz alguns cursos durante a pandemia mesmo e descobri que queria trabalhar com pesquisa. E hoje estou aqui. É isso. Sensacional. Que baita encontro, né? Que baita encontro. Fico muito feliz com a sinergia de vocês e certamente isso transparece pra caramba. Adorei ter tropeçado com vocês graças aos algoritmos. Alice, queria saber de você. Você está fazendo mestrado, né, em design na PUC. Demais isso. Já pensei. Eu tenho mestrado por lá também, mas em administração. E um dia ainda quero fazer o doutorado lá em design. Sensacional essa sua trajetória. E eu sempre gosto de trazer um pouco correlações do mundo acadêmico com o mundo corporativo, se é que a gente pode dividir em dois mundos assim, né? E lendo o seu LinkedIn, eu li que você estuda justamente esses processos de co-design e co-criação. Então, para quem é leigo, para quem chegou agora, não imagina o que seja isso, mas não sabe exatamente, você consegue definir para a gente, dessa perspectiva acadêmica e também sobre o viés prático, o que são esses processos de co-design e co-criação, tanto em ambientes físicos e digitais? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso, por favor? Claro. Assim, na prática, a gente está falando do mesmo assunto, co-design e co-criação, né? A gente está levando tudo assim no mercado da mesma forma, mas existe uma pequena diferença, né? O termo co-design, ele se refere a como a criatividade coletiva é aplicada ao longo do processo de design, né? A gente está falando da cooperação criativa nos processos de design, onde especialistas se reúnem. A gente está falando de pesquisadores, designers, desenvolvedores, potenciais clientes e usuários que também são especialistas da sua própria experiência, né? E a cocriação, assim, a pequena diferença é que ela se refere a qualquer ato de criatividade coletiva, ou seja, a criatividade compartilhada por duas ou mais pessoas, não necessariamente por especialistas, né? Então, a cocriação, ela se refere a essa cooperação criativa durante a prestação e o uso de serviços, sejam eles quais forem, por exemplo, as interações que a gente tem entre clientes e prestadores de serviço em pontos de contato, em qualquer outra situação, né? De qualquer forma, a gente está chamando muito de cocriação, né? A gente não fala muito em co-design, mas a proposta de ambos os termos aí é de chamar, de convidar todos a fazerem design, né? Até tem aqui esses conceitos se baseiam muito na obra do Ezio Manzini, que se chama Quando Todos Fazem Design, né? A gente tem processo de cocriação, de colaboração, de co-design em conjunto, né? E, assim, esses processos têm sido muito utilizados hoje porque a gente já descobriu muitos benefícios, né, em torno de usar a inteligência coletiva para co-criar soluções, né? Porque a gente consegue facilitar melhorias contínuas, a gente reduz o risco de falhas, a gente consegue desenvolver soluções que correspondem melhor às necessidades e expectativas das pessoas, de todas as pessoas, né?
E aí também a gente entra num universo muito importante, que fala muito, conversa muito com o papel da Rai e da Carol no meu time, porque se a gente quer criar produtos e soluções para todas as pessoas, a gente precisa incluir todas as pessoas no processo de design. E a gente precisa abrir as portas também para profissionais júniores, para todas as pessoas de norte e sul do Brasil, né? E ter aí um mix de profissionais aí e de clientes, de pessoas também co-criando soluções, né? A gente está com desafios cada vez mais complexos, né? Veio uma pandemia, né? E vários cenários diferentes. Como a Carol e a Rai disseram, a gente veio do grupo Americanas, que a gente tem muito orgulho, né? Assim, de fazer parte. Americanas é uma mãe de aprender, a gente experimentou muitos processos de cocriação lá dentro. E só o e-commerce, por exemplo, no último ano com a pandemia, a gente cresceu, foi obrigado a crescer, acelerar em 5 anos em 3 meses, para as coisas acontecerem, né? E como se faz isso, né? Uma pessoa não consegue pensar e projetar sozinha uma solução, né? A gente nem fala em solução, né? A gente fala em hipóteses de soluções, né? Porque são vários caminhos possíveis aí, né? Para a gente encontrar uma saída, né? E é um processo que, vocês devem saber, é sempre muito angustiante para o designer, para os stakeholders envolvidos, porque a gente tem uma ânsia muito grande por respostas prontas, por soluções de prateleira, por o que vai sair disso, né? Mas se a gente soubesse a resposta, não seria inovação, né? E é difícil, às vezes, para o designer lidar com isso, né? Mas a gente utiliza esses processos de construção coletiva para que as pessoas possam explorar e articular diferentes necessidades e produzir soluções em conjunto, né? Aqui na DOTS, a gente é um time de pesquisa e inovação, e a gente tem a responsabilidade também de trabalhar com Research Ops, né? De orientar os designers a fazer processos de discovery, de pesquisa e soluções. E os designers estão nas squads, assim, hoje eles estão sozinhos, né? Mas a gente sempre fala, gente, os pilares do design são muito importantes para a gente, né? Empatia, colaboração, experimentação. Então, a gente acredita que a gente está sozinho, mas a gente está sempre de braços dados, né? Caminhando juntos aí para co-criar soluções. Que aula! Que aula! Sensacional. Muito bom. E Alice, diz para mim, você vê diferença nesses processos quando a gente aplica isso no ambiente físico, digital ou digital? Tem prós e contras de cada um? Como é que funciona? O que você pode resumir para a gente? É o que eu estou estudando, tá? E buscando descobrir, mas assim, de cara, o que a gente já percebe assim na prática profissional mesmo, né? Eu fui para a academia porque eu não encontrava as respostas que eu queria no mercado. E quando a gente quer se aprofundar, você vai ver que o caminho da maioria dos designers mais experientes é buscar academia, porque a gente precisa se aprofundar, se debruçar sobre essas dores, né? E, assim, eu sou apaixonada por workshops, eu já até escrevi um artigo recentemente falando sobre isso, a gente precisa fechar a parcelaria de workshop, e isso passa por entender e conhecer profundamente o processo de design, né? Então, assim, eu vejo que a busca por ferramentas é uma dor da nossa área hoje, tá? E quando a gente pensa no desafio de cocriação em ambiente digital, isso se torna ainda mais visível, porque, gente, não é só um boardzinho no Miro, não é só uma dinâmicazinha, não é só construir um quadro e pedir para as pessoas colarem post-its, né? A dinâmica de um workshop, ela passa por um processo de design, a gente precisa chegar no resultado, né? Para a gente chegar no resultado, a gente precisa também projetar a experiência da cocriação, né? Como vai ser a experiência da cocriação, né? Então, eu percebo que no digital, como a gente tem as ferramentas muito simples, muito disponíveis, muito acessíveis, é só copiar e colar, né? A gente não tem que imprimir, recortar, né? Aquele quadro lá, zero, lá na parede, toda aquela parafernália, que eu quero passar longe, inclusive, não faço mais workshop presencial. O que acontece? A facilidade é muito grande, então o designer está se debruçando muito pouco sobre o processo de co-criar a experiência de co-design, que precisa ser pensada, precisa ser projetada, precisa ser muito bem planejada. Acho que esse é o maior dor que eu tenho visto, percebido assim no mercado, até na academia também, né? Outra questão também que é muito marcante nos dois cenários é o papel da facilitação, que ele é muito relegado. Qualquer um pode facilitar o workshop, né? Qualquer um pode facilitar um processo de cocriação. E não é bem assim.
sabe que é uma atividade de liderança, a gente precisa se conectar com as pessoas, entender a energia do grupo, estar 100% ligado, entender o que está acontecendo, mudar o percurso no meio do caminho. Hoje a gente teve um workshop, hoje à tarde, a Carol deve ter ficado até confusa, né? Meu Deus, o que ela está fazendo? Eu mudei a rota, o final do workshop lá sozinho, no meio do caminho, que eu vi que poderia explorar uma outra situação ali, né? Então, assim, se eu não conhecesse esse processo de design, não dominasse o processo de design, eu iria seguir com o que eu tinha planejado, né? E não teria oportunidade de aproveitar aquela oportunidade que se desenhou ali, né? Então, acho que tem essa diferença, principalmente no planejamento do processo. Eu acho que tem sido a maior dor assim no digital. A Inceptionzinha, que eu amo Paulo Caroli, achei ele incrível, acho a metodologia fantástica, mas tem uma confusão entre o papel do designer, do product manager, e como esses dois trabalham juntos, e quando um passa o bastão para o outro, e o que é o que aqui, né? Eu acho que essas definições precisam ser muito claras, como se começa um processo de cocriação. E assim, falando de outras questões mais práticas, né? Eu acho que o principal desafio da gente que está aqui trabalhando hoje cocriação no digital, assim, são os mesmos desafios da área de educação, né? Assim, se conectar com as pessoas, ter a câmera ligada, fazer com que as pessoas se desconectem do mundo lá fora para que de fato se conectem aqui com a gente, né? Quando eu entro em cena, né? Eu falo que é em cena mesmo, porque né? Eu falo, gente, mãos ao alto. Eu não quero tela paralela, nem conversa, nem celular. Todo mundo com mãos ao alto, sem abinha, sem mouse, sem nada. Eu quero vocês aqui comigo. E se conectar com as pessoas é um grande desafio, né? Porque a gente está aqui no digital, tudo chama atenção, são muitas demandas, muita coisa acontecendo o tempo todo. Então, acho que esse é o maior desafio. Superado esse desafio, né? A gente consegue atingir resultados no digital, eu acredito, muito superiores do que no presencial, tá? Assim, Alice, é uma aposta minha, assim, porque a gente tem maior facilidade de incluir pessoas, de ter um time diverso co-criando, né? Isso é muito importante, assim. Então, acho que essa é a diferença mais marcante que eu tenho percebido aí, e que a gente precisa falar sobre ela e buscar a nossa marca aí de importunação estratégica, né? O workshop, que as sessões de cocriação normalmente são tangibilizadas em formato de workshop, elas precisam ter o valor necessário, né? A gente precisa dar o valor a elas, né? Que elas merecem, e fazer com que as pessoas se conectem aqui, né? Porque no presencial, a diferença maior, assim, pro facilitador, no presencial eu tinha certeza absoluta que eu ia chegar no resultado, que as pessoas estavam ali na sala, né? Deixavam o celular na porta quando chegavam e estava tudo certo. Agora aqui, nossa, já teve momentos aqui, a Carol sabe, né? Que, assim, perto do final daquela última fase de ideação, né, de prototipação, que eu dava um intervalo, eu ficava assim, meu Deus, o tempo correndo, assim, gente, não, eles vão chegar lá, vamos acreditar, que a gente precisa também ser otimista, confiar no processo, né? Mas realmente as pessoas estavam lá. Acho que essa é a maior dor, assim, então, que eu até peço a vocês que estejam assistindo a gente, Claudineia aí, também aparecendo. Claudineia também foi outra Juninha que a gente adotou na AME. Claudineia era uma ex-bibliotecária que veio com uma pegada fantástica de arquitetura da informação e está brilhando muito lá na AME também. Mas é isso, acho que eu não quero me estender muito nesse assunto, que só esse já dá um papo à parte, né, Luna? Com certeza. Sem dúvida, Alice. Muito, muito bacana. Você disse tanta coisa, anotei aqui algumas coisas que a Luna sempre fala isso nos workshops que a gente faz, assim, confia no processo, isso é muito frase de Luna, assim, muito bacana. E você falou de ferramenta, né, Alice? Então, assim, eu queria pegar esse gancho, justamente isso, porque vocês, né, você e o time, as meninas, desenvolveram um canvas de pesquisa, né? Então, já é uma ferramenta para suprir aí imagino, né, essa necessidade aí do mercado. Eu queria que vocês contassem para nós um pouquinho como ele surgiu, quais foram as motivações para a criação desse canvas de pesquisa, que a gente ainda vai colocar aqui, né, Luna? Mas só para, né, ainda que o pessoal, não sei se o pessoal conhece, mas depois a gente vai colocar aqui o canvas para as meninas explicarem com passo a passo aqui de como vai fazer. Vou deixar ele projetado aí enquanto nós vamos falando. Legal. Boa. Bom, vou iniciar e vou passar a bola para vocês, hein? Senão eu falo demais aqui.
Mas a gente, tudo começou quando eu assumi a área, o time de pesquisa e inovação, e a gente comecei com o desafio de montar um time do zero, né? E o nosso time nasce com a missão de servir os designers, né? Assim, de auxiliá-los nos processos internos, auxiliá-los em processo de pesquisa, de discovery, de inovação, né? Que eles vivem lá dentro das squads. E o nosso primeiro trabalho, nosso primeiro projeto de pesquisa foi justamente entender o cenário interno da DOTS, né? Entender quais eram as necessidades, as dores dos nossos designers, né? E a gente percebeu que o discovery, a pesquisa é uma dor, sabe? Seja a falta de processos, a falta de ferramentas. Eu vou até abrir aí para Carol e a Rai trazerem um pouquinho aí desse cenário que elas encontraram. A gente começou a rodar algumas entrevistas individuais mesmo com os designers da empresa. E algumas das dores que surgiram em relação à pesquisa foi uma certa insegurança assim, deles, principalmente no que diz respeito à ferramenta ou algum acompanhamento do que eles poderiam fazer, principalmente nesse processo inicial de pesquisa, no que a gente chama do arroz com feijão da pesquisa. Né? E, enfim, fez parte do nosso plano de ação começar a pensar como que a gente poderia mapear alguns processos e entregar para eles algumas ferramentas que eles pudessem utilizar e tornar essa pesquisa mais palpável assim, para eles. E que eles conseguissem desenvolver os processos de pesquisa com mais autonomia lá dentro também. E aí a gente tem essa missão, né, de mergulhar no problema, buscar ferramentas de apoio para que eles possam realizar pesquisa, né, com autonomia, como a Carol falou, né, a gente não tem nenhuma intenção de centralizar nada, a gente quer mais que as pessoas façam pesquisa mesmo, dentro e fora da DOTS, incluindo designers e não designers, né, porque é quando a gente tem a oportunidade de aprender coisas novas, né, Ai. Logo que a gente entrou aqui, uma das coisas bacanas é que a gente, nesse processo de conversas, antes dele, na verdade, eu fui conversar com pessoas de fora para entender o que era Discovery. Então, a gente acabou montando aí um Discovery do Discovery para poder entender o que estava acontecendo do lado de fora, como estava sendo esse processo inicial de pesquisa para profissionais de outras empresas, como eles estavam guiando esse processo com o time deles, entender se designers fora da DOTS também levam esse processo com autonomia, ou se é uma coisa guiada, se as equipes de pesquisa se são elas que fornecem já todo esse material para as squads. Isso foi muito bacana, porque a gente conseguiu ter uma visão do que estava acontecendo fora, depois a gente olhou para dentro, e aí tiveram essas entrevistas individuais com os designers, e foi o início para a gente começar a mapear e construir esse suporte para eles também, né? A Alice comentou aqui que aqui a gente não está dando o processo pronto. E isso é uma das coisas mais bacanas, porque a gente vai, acho que durante o processo é que a gente vai descobrindo o caminho que a gente precisa trilhar. E aqui a gente tem um início, e o início é tão assustador, geralmente, pelo menos para mim sempre foi, né? A gente sentar, já sabemos ali o desafio ou pelo menos um pouquinho do desafio que se tem pela frente. E esse Canvas aqui, ele é incrível porque a gente consegue ali colocar luz em pontos específicos para poder realmente traçar esse início aí, que geralmente é bem assustador. É dramática, então. Muito bom. Usou a palavra certa. O drama, ele vive. Quem se identifica? Quem se identifica? Sim. Muito porque bom. assim, a gente vive um momento que a gente está sendo bombardeado por ferramentas, recursos, artefatos, e o como usar, né? O que eu vou usar, por onde começar, está sendo uma dor. Foi uma dor muito, muito latente, muito visível, né, entre os designers, assim, que a gente percebeu.
E a nossa ideia foi justamente dar esse ponto de partida sem nenhuma intenção de colocar impor regras, nem nada, né? Muito mais um apoio aí, tipo, vai, um empurrãozinho, né? Para a pessoa ter um ponto de partida aí por onde começar, né? A fazer pesquisa. E Joia, muito, muito bacana. Eu queria, assim, muito genial, realmente. Tem muita gente comentando aqui no chat que, enfim, projeto genial, um projeto bacana, né? Parabenizando vocês e pelo que a gente viu aqui também, bem incrível. Eu queria que vocês comentassem assim um pouquinho, quem está vendo aqui, né? Como começa a usar esse Canvas, né? Por onde começa, porque a gente sabe que tem outras uma parte antes de chegar nesse Canvas. Fala um pouquinho para a gente, assim, vou pegar esse material de vocês e vou começar um projeto amanhã. Como que eu faria? Beleza. A gente não começa pelo Canvas, a gente começa por aqueles outros materiais. A gente utiliza muito. Antes de a gente começar o projeto de pesquisa, a gente precisa entender o cenário, né? Que a gente está pesquisa, que está inserida aí a nossa questão, qual o nosso ponto de partida, né? Então a gente recomenda a utilização aí, voltando um passinho antes do Canvas, a matriz CSD. Inclusive, vale mencionar aqui que ela foi criada pelo Luiz Alt, da Livio, que é um dos pais do design de serviço no Brasil, que é uma ferramenta muito simples, assim, que a Isa, até que está aqui acompanhando a gente, ela disse que ela usa para tudo uma matriz CSD, para planejar uma viagem, planejar férias, inclusive é a ferramenta que a gente utiliza para entender o cenário, né? E a matriz, a gente começa, né, entendendo o que a gente sabe sobre o projeto, né? Quais são as certezas que a gente tem, né? Quais são as suposições, ou seja, as hipóteses que a gente tem, e quais são as dúvidas que a gente tem ali sobre o projeto, né? Então, é o momento ali que a gente tem de começar a entender esse cenário e buscar diferentes caminhos ali para a gente delinear a pesquisa, né? E a parte de dúvidas, eu acho que o Jeff, até ele está aqui acompanhando a gente também, ele me procurou. A gente já está aperfeiçoando esse Canvas, né? Ele já está em processo de iteração, inclusive contamos com a colaboração de vocês para a gente melhorá-lo ainda mais, né? Mas, assim, o Jeff, ele até procurou a gente para entender, poxa, mas e as perguntas? A gente já começa a trabalhar as perguntas iniciais na matriz CSD. Se vocês puderem até abrir aí para a gente mostrar, eu acho que facilita aí para a galera ver. Oi, Jeff. Vou fazer. Eu não tenho ela de prontidão, eu vou dar um Google rapidamente para a gente mostrar. Eu te mando aqui rapidinho, Luna, aqui no chat a gente não consegue compartilhar. Mas eu tenho ela aqui. Já Eu achou? compartilho aqui, ó. Achei aqui, ó. Jogo rápido. Tá tudo lá naquela pastinha disponível para vocês também. Eu não, ela acabei não baixando, mas eu compartilho rapidamente aqui para a turma. E o Jeff trouxe essa pergunta, mas e as perguntas? Já que a gente estressa as perguntas, a gente começa estressando as perguntas na matriz. E é sempre legal esse processo que a gente faz, fazê-lo de forma colaborativa, né? Com os stakeholders envolvidos, com as pessoas, com diferentes pessoas, né? É justamente esse diagrama aí, né? Certezas, suposições e dúvidas. O que a gente sabe sobre esse projeto? Quais são os dados que a gente tem? Qual é o nosso ponto de partida? E aí vale mapear, por exemplo, já existe pesquisa pronta sobre isso, existem outros tipos de pesquisa, outras fontes de dados que a gente tem também para se apoiar, né? Suposições, quais são as hipóteses que a gente tem aí sobre esse cenário que a gente está investigando? Tem algo que a gente precisa testar, por exemplo? A gente já começa já também a definir métodos, tem um cheiro de métodos aqui, né? Que a gente vai seguir. E a parte das dúvidas é muito importante também, então a gente começa a fazer um brainstorming, né, do que vai ser essa pesquisa, né? E depois que a gente utiliza o Canvas de pesquisa, né, a gente vai para o diagrama de afinidades. Também tem o quadro lá na nossa pastinha. Não sei se vocês têm disponível aí. Então, vocês têm o link da página, porque eu já mando aqui até no chat para o pessoal. Carol, Eu manda tenho aí para a aqui. galera. Você tem, Sil? Já me manda aqui por e-mail que eu já compartilho com a turma aqui no chat. Perfeito. Vê se foi. Foi. Perfeito. Deixa eu compartilhar aqui Todo com a mundo turma. já. E aí eu já abro. Perfeito. Então. Diagrama. Perfeito. Vê se conseguiu aí, Lu.
Sim. Tô só abrindo aqui. Vou até deixar a Carol explicar aí o diagrama para gente. Vamos lá, compartilhar a tela. Diagrama, foi. Então, depois de sair da matriz CSD, acho que a gente consegue identificar alguns assuntos em comum ou questões principais que vão levar a gente a guiar esse projeto de pesquisa, né? Então, esse diagrama de afinidade é justamente para reunir e clusterizar todos esses insights que a gente levanta na matriz CSD e agrupar por assunto realmente quais são as questões principais e quais são as questões micro dentro dessas questões macro. E aí a gente faz as perguntas certas. Existem assuntos em comum, o que desejamos aprender com essa pesquisa e como a gente consegue agrupar essas perguntas por assuntos e temas. E é importante estressar bem essa parte do diagrama, porque como o Jeff veio me lembrar, gente, a parte de estressar as perguntas e fazer as perguntas certas e delinear bem as perguntas é muito importante mesmo, porque muitas vezes o jeito de pesquisa, a pesquisa pode ser enviesada, você pode não obter as respostas que você precisa por conta de uma pergunta mal feita, né? Então a gente começa aqui a agrupar as questões, a gente começa a trabalhar essas questões também. Poxa, como é que tá isso? Como é que a gente pode melhorar essa pergunta? Essa daqui, tá legal, não tá? Qual seria a resposta? A gente faz teste também, né? A gente já faz teste aqui de perguntas, né? Por exemplo, esse grupinho de perguntas aí, faz um teste com outra pessoa, né? Com outras pessoas aí que você está investigando, para você ver que tipo de resposta vem dessas perguntas que você está fazendo, né? A gente já consegue aí colocar até em xeque, né, o que a gente está perguntando também, porque a gente é muito importante nesse momento a gente começar a entender qual o objeto da nossa investigação, né? O que a gente vai investigar, né? Porque, gente, é muito gostoso ir a campo, é muito legal fazer entrevista, é muito legal fazer focus group, é muito legal fazer teste de habilidade, só que antes de ir a campo, a gente precisa planejar, né? A gente precisa entender o que é necessário e fazer as perguntas certas. É um momento super importante da jornada. E aqui, quando a gente faz esse diagrama de afinidade, a gente vê assuntos diferentes aqui, você já consegue até olhar para ele e falar, putz, isso aqui é grande demais para caber numa pesquisa só. Isso aqui, só esse assunto aqui já é outra pesquisa, né? Que você pode encaixar em outro sprint, em outro momento, né? Existe uma interdependência entre esses assuntos para você avançar, né? Porque também tem isso, você não vai a campo com todos esses macro assuntos, né, mapeados, né? Você precisa também entender depois. Aí depois tem muito assunto para a gente falar, mas é um cronograma de pesquisa, né, que a gente vai projetar, né? Também, né? A partir de todo esse planejamento aí, né? Então a gente não vai a campo com todos esses assuntos ao mesmo tempo, né? Preciso cadenciar bem a pesquisa para a gente fazer diferentes descobertas e investigar outras coisas que no início do plano a gente pode não ter tido esse insight, né? Assim, e eu acho que o planejamento é muito importante nessa etapa inicial, porque por causa disso. Porque uma pergunta gera outra pergunta, gera outra pergunta, gera outra pergunta, e aí você quer fazer outra descoberta. Isso não tem fim, gente. Olha, eu sou curiosa demais. Assim, vocês que gostam de pesquisa também devem ser pessoas muitíssimo curiosas. Então, a gente, antes de ir a campo, a gente precisa se planejar por isso, porque senão a pesquisa não tem fim. E a pesquisa, assim, a gente quer sempre incentivar as pessoas a pesquisarem, mas a pesquisa, ela é custosa, ela demanda tempo, energia, muitas pessoas são envolvidas nesse processo, né? Então, até para a gente conseguir ter credibilidade no nosso trabalho também, a gente precisa planejar, né? E aí, feito esse diagrama, né, feitas essas duas etapas, aí a gente vai para o Canvas. Isso. A gente vai compartilhar também o Canvas, e acho que, né, vocês puderem ir mostrando aí um pouquinho de cada etapa ali, vai ser bacana para o pessoal entender. Tem algumas perguntas aqui, tá? A gente vai concentrar depois no final, mas o pessoal está aqui super interessado. Vamos ver aí. Isso, boa. Vamos lá. Você consegue dar um zoom, Silvia? Até para a galera ver melhor, será? Show. Beleza.
Então, a gente começa aí, olha, essa parte, a primeira parte do Canvas, ela é um briefing estruturado, né? Assim, e aí onde eu falo sempre até com as meninas, é o momento que a gente precisa bombardear os stakeholders, né? Inclusive convidá-los para co-criarem esse Canvas em conjunto com a gente, porque é muito importante ter esse alinhamento, né? Entre as expectativas, entre o que vai ser entregue, o tempo que a gente tem disponível e tudo mais. Então, a gente começa aqui buscando entender qual o contexto da pesquisa, né? De onde surgiu essa demanda? Por que a gente está investigando isso? Qual o problema que a gente busca resolver? Muitos cenários vocês vão encontrar respostas assim, porque o diretor quer entender alguma coisa. Mas por quê? Né? Mas por quê? Mas por quê? E aí a gente já vem para a segunda etapa aqui do Canvas, que é um recurso que a gente utiliza muito no design, essa metodologia, nem sei se a gente pode chamar de metodologia, mas uma ferramenta, né? Que são os 5 porquês, que a Carol, ainda bem que ela não seguiu minha sugestão, porque eu chamo de 5 porquinhos, eu queria desenhar porquinhos, ela disse que não. Melhor não fazer porquinhos, né, Carol? Então, aqui a gente começa a estressar. Por que a gente deseja realizar essa pesquisa? Né? Você até falou para a gente dar um exemplo. Vamos trabalhar com um exemplo aqui, eu acho que vai ser legal, né? O que a gente Acho que pode ser legal. Vamos lá, um assunto aí. Carol, Rai, puxe um assunto aí para gente. Vou falar de um assunto de um projeto aí que a gente já trabalhou. Já trabalhamos, né? Por exemplo, rebranding do Sou Barato, do Soube. Não sei se vocês conhecem, foi um projeto que a gente trabalhou, eu e Carol trabalhamos juntos lá na IF, na AME. Qual que era o contexto, né? A gente tinha um site que vinha com atender uma demanda de logística reversa do grupo da Americanas, do grupo V2W, né? Que ele trabalha com a venda de produtos usados, reembalados, né, e reacondicionados, né, e só que, assim, em algum momento da vida do Sou Barato, ele perdeu a razão de existir, porque ele colocou produtos novos, etc, etc, etc. E aí, qual é o problema que a gente buscava resolver? Um diretor pediu para a gente associar, criar uma nova proposta de valor para a marca, né, um projeto até que foi no ar, que a gente tem muito orgulho, né, Carol? E aí o diretor queria que a gente criasse uma nova proposta de valor para a marca, para o posicionamento da marca, incluindo produtos de cross-border, produtos da China. E aí, como é que faz? Né? Que de um lado você tem sustentabilidade, do outro você tem produtos da China. Né? Não desmerecendo de forma alguma, mas não tem uma associação tão direta, né, aí com sustentabilidade, né? E aí a gente tinha um problema, como a gente vai associar as duas coisas em uma nova proposta de valor? Esse era o nosso ponto de partida. Então, entender esse contexto aí é muito importante. Acho que até falta uma sugestão que eu dou aqui no início também, é utilizar uma outra ferramenta que se chama mapeamento de stakeholders, né? Para a gente entender quem são as pessoas que estão envolvidas nesse contexto, nesse cenário aí, né? Porque são os stakeholders que a gente vai ter que administrar ao longo do processo de pesquisa, né? Administrar mesmo, né? Envolver algumas etapas, comunicar outras etapas, dividir, compartilhar insights. Então, é uma ferramenta até que é bem legal de utilizar, associada aqui no contexto, no cenário, que vocês vão utilizar ao longo de toda a pesquisa também. Então, a gente já sabe qual é o problema que a gente tem que resolver, qual é o nosso ponto de partida, né? Como podemos criar uma nova proposta de valor para o Sou Barato? Esse é o nosso problema de pesquisa. Mas por quê? Por que a gente deseja realizar essa pesquisa? Porque o diretor pediu. Não é, mas por que o diretor pediu? Né? Porque ele quer incluir agora uma nova operação de cross-border numa marca que vem aí com o objetivo de trabalhar com logística reversa associada à sustentabilidade. Mas por quê? Porque a marca não vem performando como vinha antigamente. Mas por quê? Então, quando a gente começa a estressar os porquês, a gente tende a chegar na causa raiz. E essa técnica de explorar os 5 porquês, ela fala muito sobre isso, né? Os 5 porquês, a gente vai descendo esses degraus aí, a gente vai entender exatamente ali qual o cerne da questão que a gente vai buscar resolver, né? Isso é uma técnica que é muito legal até para usar em entrevistas, né? Em profundidade com clientes, com pessoas, né, que não são designers, né, que estão fora do nosso contexto. Mas por quê? Porque a gente chega na causa raiz, né? Então,
É importante estressar esses porquês da pesquisa para a gente ter maior clareza, né, do nosso objetivo de pesquisa, né, do que a gente vai descobrir e também para a gente desviar aí de possíveis caminhos que não vão ajudar a gente a chegar, né, naquela solução lá que a gente precisa, que a gente vai precisar entregar. Vamos lá, agora próximo passo. Entendemos os porquês, os 5 porquinhos. Aí a gente vai, olha, começar a trabalhar na definição de objetivos. E os objetivos da pesquisa, o Jeff até falou sobre isso, a gente pode trabalhar os objetivos da pesquisa de 2 formas, né? Uma, através da redação de objetivos mesmo de forma direta, por exemplo, nesse caso aqui o nosso objetivo é criar ou construir uma nova proposta de valor para a marca, né? É um dos nossos objetivos. Ou a nossa pergunta-chave pode ser: como podemos construir uma nova proposta de valor para o Sou Barato, por exemplo, né? E aqui nesses objetivos, a gente não vai viajar na maionese, não. A gente já traçou os objetivos, já começou a traçar os objetivos lá no diagrama de afinidades. Quando a gente agrupou as perguntas por assuntos, por grandes temas, né? A gente já tem uma visão macro do que vai ser a nossa pesquisa, de quais são os temas que a gente vai trabalhar, e aqui a gente só vai trazer esses grandes temas para a linguagem de objetivos, né? E é legal a gente trabalhar com perguntas também, porque a gente começa com o como poderíamos, né? Que é um recurso muito utilizado no processo de design. Ele explora muito uma das coisas que o design tem de melhor, que é o poder abdutivo, né? De criar novos cenários, de imaginar, né? De pensar como ir além para construir o melhor cenário possível, né? Então, é bem legal quando a gente consegue tangibilizar o objetivo de uma pesquisa no formato de pergunta, né? De pergunta-chave aí. Então, tem essa dobradinha aí que é legal. E é bom também para vocês exercitarem, refinarem, né? Assim, quando a gente vai para a academia, né? A aluna deve saber, a gente passa o quê? Um semestre refinando objetivos de pesquisa, né? Para chegar naquela problemática, na pergunta-problema. Óbvio que a gente não vai levar 6 meses para isso, né, aluna? Mas refinar as perguntas-chave da pesquisa e os objetivos é muito importante. Porque, assim, e aqui a gente busca, por exemplo, verbos como explorar, entender, são coisas que a gente deve evitar, porque, assim, são muito abertos, né, aqui para o nosso objetivo. Depende muito do nível de pesquisa, se a gente está no nível mais macro ou micro, né, é preciso ter esse feeling para entender aí se a gente vai trabalhar de uma forma mais ampla, se a gente vai fechar mais as nossas perguntas de pesquisa. Quanto mais aberta a nossa pergunta-chave, maior vai ser o rolê da pesquisa, né? Mais tempo vai levar, vai virar um mundo, né, de informações aí para investigar. Agora acho que a gente vai lá para baixo. Não, deixa eu ver aí. Deixa eu ver ele de forma mais... não. Vamos lá. Métodos. E aí, ó, a gente já começa aqui, né, a trabalhar os métodos. Quando a gente tem o objetivo da pesquisa bem definido, a nossa pergunta-chave bem delineada, aí a gente começa a pensar, que métodos eu vou poder usar, né? Por exemplo, um dos objetivos dessa nossa pesquisa... lá do Sou Barato, pode ser entender, um dos objetivos pode ser analisar, né, concorrentes, analisar a proposta de valor de marcas concorrentes, de sites concorrentes. Pode ser um dos objetivos da nossa pesquisa. É que a gente começa, quais métodos a gente vai aplicar para isso? Como é que a gente vai analisar a proposta de valor da concorrência? A gente pode trabalhar com benchmarking, a gente pode trabalhar com análise de dados, a gente pode trabalhar com focus group, a gente pode trabalhar com entrevistas em profundidade. Nesse projeto Sou Barato foi muito legal, porque a gente tinha uma persona que a gente chamava entre a gente de perua de prata, porque a gente conheceu uma mulher no Saara que ela andava cheia de prata, ela era a personagem que me representava aquele perfil ali que a gente estava trabalhando. E a gente foi uma pesquisa, a gente queria fazer um focus group com as pessoas, né? Mas era difícil reunir gente fisicamente. Aí vem, né, o que eu falei do digital presencial, né?
E a gente entrou eu e a Didi, né? A Carol nem estava aqui, a Diana Cássio, que também trabalhava com a gente fechou um salão de beleza. A gente é cheio dessas mulheres que amam comprar prata, Saara, isso, aquilo. A gente ali no edifício Avenida Central, o salão estava assim meio paradão, mas tinham várias mulheres fazendo serviço. A gente fechou e começou a fazer o focus group ali mesmo, né? Já no contexto, já que elas são inseridas. Então, foi super legal. Não foi planejado, né? Mas, então, assim, é muito legal também usar a criatividade na escolha dos métodos, né? A gente tem aquele feijão com arroz lá, básico, né? Que a gente utiliza muito no universo de UX também. Acho que aqui tem muita gente UX, né? De design nas empresas. Mas é sempre legal experimentar, onde a gente tem a chance de experimentar coisas novas, né? E aí a gente faz isso aqui o tempo todo, né, Carol, né, Rai? A gente não se sossega aqui, a gente quer sempre testar uma coisa nova e adaptar outra e construir, né? Essa é a parte mais legal. Então, quando você começa, aí você vem aqui com esse pensamento cadenciado, né? Com esse raciocínio lógico, objetivos, perguntas-chave, você começa a delinear quais métodos de pesquisa você vai aplicar, e aí você começa com quem que eu tenho que falar, né? Quem eu tenho que envolver nessa história, né? No nosso caso aqui, seria o quê? Clientes da concorrência, não clientes, clientes da própria marca, né? E aí também vale, beleza, onde é que eu vou encontrar essas pessoas? Porque às vezes tem uns perfis difíceis, né? Tipo, a Perua de Prata era um perfil bem específico que a gente tinha lá para trabalhar, né? Então, a gente começa aqui a trazer esse cadenciamento aqui para pesquisa, né? E aqui a gente já tem, tendo esses principais tópicos aqui mapeados, a gente já tem uma visão 360 graus do que a gente vai investigar, de como a gente vai a campo. Inclusive, nesse momento, é a hora de olhar com muito critério e responsabilidade para entender, isso não está muito grande? Será que não é melhor quebrar isso em outra pesquisa? Esse objetivo aqui, será que não é outra pesquisa? Ele é aqui, eu vou encaixar aqui mesmo, como é que eu vou encaixar isso, né? Então, esse momento é bem importante também. Ali em cima, qual a questão principal da pesquisa? Beleza, depois que a gente já determinou isso, a gente também vai ter lá, quando a gente mapeou as perguntas-chave, a gente vai ter qual a questão principal da sua pesquisa, né? De todos esses objetivos que você mapeou das perguntas-chave, como é que a gente pode definir, sintetizar em uma pergunta o que a gente vai investigar com essa pesquisa? Para a gente, novamente, conseguir ter um recorte, uma delimitação aqui, né, do nosso objeto de investigação, para a gente não explorar muito. Estou vendo aqui um comentário do Jefferson. O Discovery pode não ter fim, mas tem limite. A pesquisa é isso, gente. Precisa ter limite. Então, quando a gente define essas perguntas, a gente está ali, né, dando aquele recorte no cenário que a gente tem para trabalhar. E tem fatores que a gente precisa considerar, que são o prazo, as expectativas de prazo que a gente vai ter, né? Que normalmente vão ser alinhadas com os stakeholders que estão demandando essa pesquisa, e também as premissas da pesquisa ou as restrições que a gente tem dessa pesquisa. No nosso caso, por exemplo, a gente tinha uma restrição muito grande, por quê? Porque a gente não estava numa consultoria externa, então, assim, o relançamento de uma marca é um projeto estratégico, eu não posso abrir, assim, né? Eu trabalhando na própria marca, olha, eu quero falar com pessoas que eu estou, né? Assim, era uma restrição que eu tinha de acesso, né? De comunicação com as pessoas, né? Que iriam participar dessa pesquisa. Então, aqui nesse cenário, a gente aproveita também para mapear aí as possíveis restrições e as premissas que a gente tem que considerar. Por exemplo, tem uma pesquisa que está em andamento, um projeto que está em andamento lá na DOTS hoje, que é sobre o varejo. Uma das restrições que a gente tem poxa, a gente já falou tanto com o varejista, né? Não vamos estressar mais essa relação, a gente já sabe quais são as dores deles, quais são as necessidades. Vamos pensar em outra forma, né, de desdobrar esse assunto, fazer as pessoas mergulharem nessas dores, a gente ter a nossa camada de empatia, mas de uma outra forma. Que forma? Aí é usar a criatividade, a imaginação, né? Que não podem... Pesquisa tem muito de criatividade também, né? Para buscar esses métodos, esses recursos, esses caminhos aí, né? Que nem sempre são tão claros, são tão óbvios. E um outro ponto aqui importante que a gente está aqui é o mural de expectativas. Como a gente deseja sair ao final dessa pesquisa, né? E aqui eu reforço a importância
da construção desse Canva com todos os stakeholders envolvidos. Por quê? Porque é o momento do combinado não sai caro. Eu estou te prometendo entregar isso e não aquilo, porque quando a gente tem diferentes objetivos, com escopo muito amplo, mesmo com escopo fechado, gente, assim, as prioridades mudam, as necessidades mudam, tem gente maluca, a gente está sempre desviando de maluco o tempo todo na vida profissional, esse é fato. Então, a gente precisa entender com clareza, a gente no design sprint até fala muito disso, né? Comece pelo fim. Aqui é isso. Quando a gente for sair dessa pesquisa, como que a gente pretende sair dessa pesquisa? Nós que estamos aqui reunidos desenhando esse canvas. Assim, assado e tudo mais. Então, aqui você já vai ter um cheiro do que uma visão individual de cada um, assim. E é muito importante. No final, eu vou explicar. Hoje eu passei por uma situação que eu olhei meu mural de expectativa e falei, gente, como foi bom já ter trabalhado com esse canvas, ter essa clareza, né, aqui entre todo mundo que está envolvido no processo de pesquisa. E que mais? Lá embaixo, impacto, né? Isso. Impacto da pesquisa, né? Tudo que a gente vai investigar vai impactar diferentes áreas da empresa, diferentes pessoas, diferentes cenários, diferentes contextos, né? Então, a gente precisa também mapear isso aqui no nosso planejamento, né? Como esses resultados da pesquisa vão ser utilizados? Hoje eu passei por uma situação que o stakeholder confundiu os entregáveis com como os resultados vão ser utilizados, né? Ele entendeu que o processo de cocriação iria entregar um protótipo do produto, do serviço, né? Só que, na verdade, a construção do protótipo do serviço está aqui. Ele vai nascer depois da pesquisa, ele não é o entregável da pesquisa, né? Então, é importante ter essa clareza. Como os resultados, beleza, saiu da pesquisa, como esses resultados vão ser utilizados, né? Até porque isso vai te ajudar a ficar ali na linha do limite, né? Entender também como você vai entregar esses resultados, né? Aqui também vem muito essa questão, né? No nosso caso lá, a pesquisa Discovery que a gente fez, né? Os nossos resultados, a gente sabia que iriam gerar um plano de ação para a gente trabalhar com todo o time de design. Então, a gente já conseguiu estruturar o nosso relatório de pesquisa, os entregáveis de pesquisa, para direcionar para os stakeholders certos, né? Os designers receberam um tipo de material, os outros stakeholders outro tipo de material. Agora a gente vai abrir para os PMs da empresa para dividir, compartilhar as dores que a gente descobriu, vai ser outro material também. Então, a gente é importante, até para a gente não ficar fazendo biscoito com pesquisa, né? E como eu disse, é caro, né? É custoso, se não é bem planejado, é cansativa, né? Eu e Carol, você lembra, né? A gente já participou de projeto de pesquisa, que ninguém aguentava mais. Isso acontece. Meses e meses. E aí você descobre. E a gente nunca vai parar de fazer descobertas. Então, assim, ter essa clareza do fim, sabe? O fim é o começo, pronto, da pesquisa. Acho que essa... Eu vou até voltar para esse comentário do Jefferson, porque eu acho que ele resume, né? O fim é o começo. Comecem pelo fim, sabe? Claro que a gente não tem, a gente está aqui, né, imaginando quem vai utilizar, como vai utilizar, né? Mas quanto antes a gente imaginar, melhor, assim, né? Ao longo do caminho a gente já vai ter muitas descobertas, muitos aprendizados, muitos imprevistos também, né? Então, a gente não consegue prever nem controlar todas as coisas, né? Esse é um ponto também muito importante quando a gente fala de planejamento. Planejamento não é para a gente ter o controle de todas as coisas, garantir que tudo vai sair perfeito, né, 100% como planejado, não. Mas planejamento ajuda a gente a se orientar em direção ao resultado, né? E quando a gente, no workshop, por exemplo, quando a gente entra em sala, né, no processo de cocriação, eu costumo dizer, gente, o facilitador tem a pior missão do mundo, que qual é? Facilitar aquele momento ali, engajar, conectar as pessoas, e ele é o único que vai estar preocupado com o resultado do que aquele grupo vai entregar.
Porque as pessoas vão se divertir, e as pessoas vão atrapalhar, e as pessoas vão, sabe? Tudo vai acontecer, sabe? Da mesma forma no processo de pesquisa. Isso também vai acontecer, assim. Eu já tive, Carol teve essa experiência comigo, né? A gente teve um focus group que a gente tinha um cliente que ele estava no carro dirigindo, gente, e ele parava no sinal, aí ele abria a câmera para falar, né? Aí eu, gente, esse homem está dirigindo, será que só... Tava. Então, as pessoas fazem de tudo. As pessoas fazem de tudo quando elas estão numa sessão de cocriação, no workshop, e numa pesquisa isso também acontece, tá? Então, assim, é importante a gente pensar em como vai ser o final de tudo para a gente conseguir antever possíveis situações, cenários, enfim, e chegar aí rumo ao nosso objetivo, ao nosso resultado de pesquisa, ao nosso entregável. Esse foco precisa estar muito claro, muito bem definido sempre, desde o início, né? Porque as pessoas vão fazer de tudo para a gente desviar do foco, gente, e a gente também, que é gostoso pesquisar, né? É uma delícia. Então, a gente vai para esse próximo tópico aí. Quais são os entregáveis, né? Quais são efetivamente os entregáveis da nossa pesquisa? Esse caso que eu ilustrei, que aconteceu recentemente, isso hoje, né, Carol? A gente, por exemplo, um stakeholder, ele achou que o entregável da pesquisa seria um protótipo do serviço. Só que não, o protótipo do serviço não vai ser entregável. O nosso entregável é o quadro da visão do serviço, né? O nosso entregável também é direcionamentos para a construção da proposta de valor e a construção da proposta de valor do serviço. A criação do protótipo ela vai acontecer depois disso tudo. Então, quando você antevém essas situações, registra, documentar é fundamental. Assim. Olha aí, uma vez a usuária foi para a entrevista correndo na esteira. Gente, assim, não duvidem da capacidade humana. As pessoas são criativas, as pessoas são incríveis na arte de gerar o caos. Cara, eu já tive uma que estava pintando o cabelo. Ela se incomoda, eu falei, você fica à vontade. Eu falei, o quê? Minha pessoa está pintando o cabelo. Gente. Eu lembrei justamente dessa história, Luna, que você comentou. Não, teve uma muito história recente que aconteceu, foi até na DOTS agora, eu não posso falar o nome dele, mas é muito querido esse stakeholder. Chegou no processo, assim, é uma pessoa de negócio que é muito ansiosa, né, pelo resultado e tal. E aí, quando chegou no final do processo, estava com 2 grupos, cada grupo prototipando um cenário, né, diferente. E aí ele aproveitou a situação, esse momento que a gente voltou para a grande sala para encerrar o workshop, e ele estava lá colocando post-it no protótipo do outro grupo. E aí a Isa estava, e a Isa vira e me fala, Alice, o fulano está aqui, Alice, o fulano, olha lá, Alice, está todo mundo vendo, ele está inserindo coisas no outro que ele quer e tudo mais. E aí eu tive que parar, entendeu? Fulano, eu estou te vendo, fulano, você não pode fazer isso. É o que eu falo, é a tia de infância, as pessoas fazem de tudo. A gente ria assim, mas olha, foi assim uma experiência, viu? As pessoas fazem de tudo, é impressionante. E é maravilhoso também, né? Porque é sempre muito gostoso esses momentos, né? Mas quando a gente tem esses entregáveis bem definidos, todo esse caminho bem delimitado, a gente evita dor de cabeça, a gente evita o desentendimento. Então, a gente precisa ter um alinhamento muito claro antes da gente ir a campo, inclusive do que a gente vai entregar, tá? O que mais tem aí, muito gente? Bom. Eu acho que é isso, não é? Alice, eu tô com tudo preenchido aqui, com todas as suas dicas aqui. Você foi falando, eu fui preenchendo. Mais uma vez, meninas, parabéns. Eu acho que muito que você falou também, Alice, é adaptar, né? Sentindo, né? A gente, né? Vocês estão falando da experiência de vocês, construíram essa ferramenta muito maravilhosa, que vai auxiliar muito, mas cada um está num contexto e vai conseguir adaptar. Então, esse é talvez um start, né? Um ponto muito importante. É o primeiro passo, né? Eu acho que vocês fizeram um trabalho de fato muito incrível. E eu não posso deixar, e quero muito que vocês comentem, sobre a inclusão de profissionais júnior neste mercado de design. A Alice já comentou
comigo e com a Luna antes aqui nos bastidores sobre esse time que ela né, compôs lá na DOTS, e aí eu estou vendo que é desde sempre, e que deu uma oportunidade aí para as meninas que são iniciarem essa imersão aí em UX. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa inclusão aí de profissionais júnior neste mercado e a experiência de vocês, meninas, Rai e Carol. Alice, antes de você comentar, só me permita dizer que baita missão a sua, viu? A gente fala muito de empatia, seja ela assertiva, seja ela, enfim. Não importa se é empatia assertiva ou se é empatia hipócrita, mas você de fato vê, você vê profissionais com senioridade, realmente levando isso como missão, isso é fantástico. Você está realmente mudando vidas, né? Isso é genial. Fala um pouquinho sobre isso. Não, é quando eu falo assim, quando a gente abre uma oportunidade para transformar a vida de uma pessoa, tudo se transforma à nossa volta e a gente se transforma também de um jeito muito melhor, sabe? Assim, aprendo muito com elas, parece que eu que dou aula, mas aprendo muito com elas, é muito importante para mim. Eu acho que adotar profissionais júniores, eu acho que eu posso dizer que é uma grande fonte de juventude para nós, sabia? Porque elas me provocam, elas questionam. Inclusive, esse Canvas jamais teria nascido, teria sido tão incrível se eu não tivesse elas aqui comigo, porque é justamente essa inquietude, né, de aprender, de descobrir, e sem receitas prontas, sem fórmulas mágicas, sem nada que está na prateleira, né, permite que a gente, o tempo todo aqui no time, a gente esteja sempre testando teoria e prática, sabe, colocando teoria em prática, pesquisando e experimentando o tempo todo, não, isso deu certo, isso não, vamos lá, vamos fazer melhor, vamos mudar, né. E eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse profissionais sêniores aqui, a gente não teria alcançado o mesmo resultado, porque muitas vezes o eu já sei, né? Ele é um lugar muito confortável para nós, né? Eu acho que todo mundo aí que é mais sênior, as pessoas, os designers que são líderes também, tem esse papel, né? Como é que você vai se renovar? Como é que você vai renovar suas ideias? Como é que você vai crescer? Como é que você vai evoluir hoje em 2021? Né? Você vai ficar parado no tempo. Se a gente só trabalhar com profissionais sêniores, só trabalhar com profissionais que já estão na liderança, que já estão mais avançados, a gente vai perder a oportunidade incrível de descobrir coisas novas, de aprender mais, de crescer e de avançar. E, novamente, aqui, quando a gente busca construir serviços e soluções para todas as pessoas, a gente precisa incluir todas as pessoas aqui, sabe? E hoje a gente está falando muito de diversidade na área de design, mas a nossa área ainda é muito elitista, ela é muito machista, tem poucas mulheres em posições de liderança. Tenho muito orgulho hoje na DOTS. Eu levei um grande amigo meu, o Wallace Andrade, que é um profissional fantástico, se especializou comigo. Eu acho que ele é o primeiro líder preto que eu conheço, assim, design preto mesmo, sabe? Porque a gente vê pessoas negras de pele clara, né, que são mais comerciais, talvez, não sei, né, palavra feia, mas o mercado vê dessa forma, que feio, né? Então, assim, para a gente construir soluções para todas as pessoas, a gente precisa incluí-las aqui junto com a gente, né? Essa, acho que é a maior mensagem, assim, que queria trazer para vocês. Esse Canvas de pesquisa só é tão foda, só é tão incrível, porque a gente tem profissionais júniores, periféricas aqui, e que já viveram muitas experiências diferentes da Alice, né, assim, de vida mesmo, de visão de mundo. Isso é muito rico, muito... a gente precisa muito disso na nossa área, né? Em todas as áreas, na verdade, né? A Neia está aí falando, Neia, como eu sinto saudade de Neia. A Neia foi outra Juninha aí que a gente adotou na DOTS. Neia já é uma pessoa que tem uma idade um pouco mais avançada, ex-bibliotecária, estava buscando a primeira oportunidade no X, e ela é muito fera na arquitetura da informação e tem uma visão de mundo completamente diferente da nossa. E quando a Neia para fazer uma entrevista, é impressionante, porque assim, ela consegue se conectar com outra pessoa por aqui em 5 segundos. Gente, vocês têm que conhecer a Neia. E é uma pessoa que tem muita empatia, que sabe fazer entrevistas profundas de um jeito maravilhoso, sabe? Então, assim, a gente precisa ter um olhar mais carinhoso também para as pessoas e buscar enxergar o que elas têm de melhor, né? Acho que o mundo
já faz a gente acreditar o tempo todo que a gente não é bom o suficiente, que nunca tá bom, que isso, que aquilo. Acho que a gente pode fazer o contrário, pode fazer diferente. E hoje a Rai e a Carol aqui estão mostrando que vale a pena a gente pensar diferente, né? Olhar para as pessoas de outro jeito. Eu vou deixar elas falarem aí da experiência delas de migração, né, para research. Acho que é isso, sim. Alguém falou aqui que diversidade é prática e diversidade é discursos e práticas convergindo. Acho que é exatamente isso. Eu e a Rai, a gente tem uma trajetória bem parecida, né? Que a gente trabalhou muitos anos com visual e não é como se a gente nunca tivesse tido contato com pesquisa na graduação. A gente aprende que para fomentar um projeto de criação a gente precisa sim falar com as pessoas, precisa sim pesquisar, precisa buscar recursos para conseguir justificar o que você está fazendo e ter um projeto de criação que faça sentido para as pessoas também. Mas quando a gente cai no mercado, isso cai por terra, né? Acaba que a gente cai naquela robotização do criar, produzir, entregar. E isso é muito frustrante, porque o designer vira realmente um robô, assim, designer gráfico, no caso, né? E quando eu entrei na AME Digital, eu comecei a fazer parte do time de branding. No início era um time um pouco dividido, assim, tinha um time de criação, um time de pesquisa, mas aí a gente começou a integrar mais as coisas, o que faz muito mais sentido para evitar aquele gap, né, de marca. E foi quando eu comecei a, de fato, a me debruçar assim, na pesquisa e me ver como designer e ser pensante também, né? E é muito diferente das experiências que eu tive anteriormente, porque era uma coisa muito automatizada, que eu tinha sempre que estar fazendo, entregando sem pensar em muita coisa. Então agora eu me sinto muito mais realizada, assim, continuando sendo designer, mas trabalhando com pesquisa e me vendo, de fato, como sentido naquilo que eu estou fazendo, né? Eu vou voltar num ponto que a Carol trouxe, que é essa frustração da robotização, trabalhando com comunicação visual, né, criação de marcas no geral. Eu tive experiência em duas varejistas, uma delas de moda e outra que era a conveniência do Grupo Americanas, a local. E foram duas escolas para mim que eu tive a oportunidade de meter a mão na massa em campos bem diferentes do design, não só de criação de identidade visual, mas a partir de um momento realmente fica uma pressão muito grande dessa entrega robótica, de criação de peças, que tem muito a ver com vendas, né? O que faz muito sentido. A gente vinha ali esses dois locais, né? Eram varejistas, então tinha ali a comercialização, era o cerne da questão. E, em muitos momentos, já no Grupo Americanas, eu ficava me questionando como eu poderia me envolver mais para que a experiência fosse melhor para o cliente. Porque é um negócio apaixonante, no fim das contas, né? É uma empresa que traz produtos em preços acessíveis para a população. Então, assim, é uma marca que marcou a minha vida, assim, de verdade, eu tenho um carinho muito grande. Então, eu queria poder retribuir isso para que a experiência fosse melhor para as pessoas que estavam dentro de loja também. Tive, assim, a grande sorte de conhecer as meninas no meio desse processo, que faziam parte do mesmo grupo. Eu já estava um pouco inquieta com todas essas questões, e aí tudo se mistura com a demanda, um pouco do desespero que eu falei, que bate logo no início de todo o projeto, esse drama que sempre está presente. Tem muito a ver com prazos também, a cobrança é muito grande, a gente não está aqui só para mirabolar propostas e projetos que seriam utópicos, a gente precisa realizar, então a gente tem um prazo, geralmente esses prazos são assim, curtíssimos, e dá um frio na barriga mesmo dessas entregas e responsabilidades. E nesse caminho que eu encontrei a Alice
ela me apresentou o X, eu me interessei, e aí durante a pandemia comecei a estudar, fiz alguns cursos, o primeiro que eu fiz foi de arquitetura da informação, depois fiz de UX Research com a Paola Salles, que é maravilhosa, e aí eu me apaixonei, falei, gente, eu acho que é isso. E agora? O que eu faço? Como é que vai ser? Já bateu aquele desespero louco, pensei, meu Deus, como é que vai ser isso tudo? E agora? E foi difícil, porque a Alice que estava me acompanhando sabe, né? Eu tentei, assim, como louca, encontrar vagas em que tivesse abertura para júnior, e eu não tinha experiência ainda trabalhando com pesquisa. E, assim, é um ponto muito, muito complicado, né? Porque o mercado está aquecido, tem oportunidade para caramba e as empresas estão à procura de profissionais para as suas equipes, mas você não encontra vaga para júnior. E as vagas para pesquisa em si, que era o que eu já estava ali, né, com sangue no olho, querendo muito, eu não via, não tinha, já era muito difícil de encontrar. Para pleno, para sênior, já era assim, super escasso. E quando aparecia, sempre pleno ou sênior. Então, é uma dor muito grande para quem está começando e quem tem interesse de migrar, porque eu e Carol, por exemplo, nós já não éramos mais profissionais júniores no que a gente exercia. A gente já tinha ali um conhecimento, a gente já tinha experiência, a gente já tinha trabalhado dentro de outras empresas, a gente já tinha ali essa responsabilidade, o que já é uma experiência por si só para um profissional. A gente não tinha trabalhado com pesquisa ainda, então tem diversos fatores aí que são muito importantes a se considerar hoje, para, inclusive, para o próprio momento, né, do mercado estar aquecido. Eu acho que tem uma coisa só mais que eu queria acrescentar, assim, que eu já vinha sentindo bastante falta, assim, durante a minha trajetória trabalhando com comunicação visual, que além da empatia em si, é esse compartilhamento de informações. Então, assim, hoje, ou pelo menos durante o período em que eu estava mergulhando nos livros e fazendo cursos e tentando absorver o máximo de informação que eu podia sobre a área, eu ainda não tinha mergulhado no LinkedIn, por exemplo, ou no Medium, para ver todos os artigos e pessoas que estão hoje também fazendo essas descobertas ao mesmo tempo que eu, e que descobriram no momento, já estão publicando no outro. Gente, como isso é rico, sabe? Porque você está vendo ali em tempo real e trocando com outras pessoas em tempo real. E acho que isso é uma coisa extremamente, sei lá, cativante, empolgante de trabalhar com tecnologia em si. É isso. Gente, Só um muita ponto. muita Opa, inspiração vocês, meninas. e só um Diga ponto que eu lá, queria Luz. colocar, assim, um recado. Eu acho que tem muita gente aqui, a Alexia, eu estou vendo que tá aqui, tem muita gente aqui que quer migrar, né? Assim, um ponto que a Rai colocou, né? Ah, eu nunca trabalhei com pesquisa. Mentira. Mentira, porque depois que você nunca fez isso, nunca fez um benchmarking, você nunca fez entrevista com os usuários, você não estava tentando organizar um Instagram para planejar isso. Então, assim, muito sim da nossa intenção com esse Canvas também é de desmistificar o que é a pesquisa, né, e tornar ela acessível para todo mundo, né, porque quanto mais gente buscando aprender e mergulhando para gerar conhecimento e compartilhando conhecimento, crescemos todos juntos, né, crescemos juntos até como sociedade também. Mas eu acho que o designer que quer migrar para o X ou para o Research também, eu acho que você precisa buscar desafios à sua volta também, buscar inserir o processo de pesquisa no seu dia a dia, sabe? Eu lembro, eu vivo design, assim, eu respiro design em tudo, sabe? Eu tive um projeto aqui no meu prédio é um prédiozinho pequeno, que tem 8 apartamentos, 8 famílias, e a gente tinha um problema sério do lixo, uma árvore próxima do prédio, que as pessoas jogavam lixo, e aí aquela coisa, né, o síndico, mas é porque as pessoas não têm educação, isso, aquilo, todo aquele movimento. Mas será que é porque as pessoas não têm educação? Vamos investigar. Por que as pessoas jogam lixo na árvore?
né? O que está acontecendo aqui, né? E aí eu convoquei todo mundo prédio para a gente co-criar junto, tipo um canvas de pesquisa também. Vamos entender por que as pessoas estão jogando lixo aqui. Não, as pessoas não, mas vamos além da educação, porque beleza, educação, uma questão de educação, ela é brasileira, né? Assim, é uma dificuldade que a gente tem como nação, como país, mas passando por esse fato aí, quais são os outros fatores que estão influenciando as pessoas a jogarem lixo? Aí fomos conversando com outros moradores, não sei o que, aí a gente descobriu que a prefeitura tirou as caçambas de lixo. E aí aqui no Rio de Janeiro até fica esse apelo aqui, gente, não tem onde se jogar lixo se não for numa orla, numa grande avenida. Você vai andar com o saquinho do cocô do cachorro, do tintim aí, até chegar em casa com um saquinho de lixo. Então, assim, a gente percebeu que é uma questão muito mais sistêmica, né? A gente percebeu que era uma questão que não era só da rua, que estava acontecendo no bairro, que é uma questão do Rio de Janeiro, que não era só uma questãozinha de um prédio com uma árvore na porta. Então a gente começou a pensar, depois a gente mergulhou, se estafurdou no problema do lixo, né? E foi tenso, porque imagina, morador de condomínio, muita gente mais velha e tal, né? Aquela coisa, mas as pessoas vão brigar, querer, né, resolver. Mas, assim, foi uma oportunidade, né? Você tem que buscar oportunidades na sua vida, no seu dia a dia, para trabalhar o processo de design de pesquisa também. O que mais tem oportunidade. Onde existem problemas, existem oportunidades de pesquisa e de inovação e de trabalhar com design também. Aí nós tivemos esse momento aí de entendimento. Aí hoje, depois de um tempo, a gente começou a implantar a coleta seletiva aqui no prédio. E aí foi mó rolê, né? Porque vem aquilo, mas ninguém vai descer as escadas para jogar a garrafa. Mas eu sei que. Não, mas vamos experimentar, vamos fazer o seguinte, vamos descer as escadas, ver como fica melhor essa jornada, né? Essa experiência de levar as garrafas PET até lá embaixo. A gente fez um piloto só com garrafa PET. Aí uma semana a caixa já estava sabe, cheia de garrafa. Tá vendo? Funcionou. Vamos para o óleo de cozinha, vamos para as latinhas, vamos para isso. Então a gente conseguiu aí, né? Começar, claro, a gente não resolveu o problema do lixo na árvore, mas o nosso já não está lá. Então, assim, o que a gente pode fazer ao nosso redor, que pode melhorar a vida das pessoas, pode melhorar a nossa vida também. Eu acredito muito em micropolítica, e acho que é isso. E o design tem esse poder, né, de conectar as pessoas para co-criar soluções, para identificar problemas e co-criar soluções em conjunto. Então, aproveitem as oportunidades e problemas aí que aparecem à nossa volta. Não são poucos, né, Alice, como você falou. Não. Que incrível, que papo bom, maravilhoso estar com vocês, meninas. Turma aqui super animada também. Eu vou fechar aqui, Alice e meninas, com a pergunta do Jeff aqui. Para quem está começando, se vocês têm alguma dica de comunidades que vocês participam e se vocês indicam alguma para esse acolhimento, para quem está começando. Vocês querem fechar com alguma dica aí? Assim, tem duas comunidades que são muito legais, assim, uma delas é a do Jefferson Gomes, chama Pretux, né, que é um cara incrível, hoje ele é até coordenador de UX na AME também, eu saí, ele entrou, ficou até, a gente podia ter trabalhado junto, porque ele é uma pessoa maravilhosa, e que está fazendo um trabalho lindo também, assim, com essa comunidade de pessoas pretas. Eu acho que vai se conectar com essa comunidade. E outra comunidade também faz um trabalho excelente de acolhimento, de promover o conhecimento, é a UX para Minas Pretas, né? A gente também conectando um pouco com o produto aí, tem Mulheres de Produto também, que também é uma comunidade incrível aí, né? Que faz um trabalho também muito legal. E além disso, Jeff, é bater na porta das pessoas, na cara de pau, igual você fez comigo, homem. Se joga as pessoas. Eu acho que o design tem esse poder de conectar as pessoas, né? Eu acho incrível quando a gente consegue dividir o conhecimento e apoiar um ao outro, né? Aqui eu até falei, nós somos um time de mulheres superpoderosas que adoram fortalecer e apoiar outras mulheres. Uma das razões também de ter ficado muito feliz em compartilhar esse Canvas é que a gente sabe que a maioria das pessoas que atuam em pesquisa são mulheres, então aí, para vocês também que a gente fez isso, né? E é buscar se conectar com as pessoas que você admira, né? Que você conhece e sempre com humildade, com vontade de aprender, sabe? Eu acho que é isso. São as dicas aí que eu posso te dar, né? Para se conectar.
Meninas, querem fechar, querem complementar? Rai ou Carol? Recadinhos finais. É, Só elogios aqui no chat, gente. Só só elogios. elogios. Bom, a gente tem aqui também outras questões. Eu acho que vale a pena, Luna, depois a gente dá uma olhadinha, a gente troca com a Alice e tenta responder aqui. Tem uma dúvida da matriz, tem uma dúvida de perguntas. Acho que, né, talvez assim, sobre o Canvas, a gente tenta de alguma forma Dá esse colocar aqui, retorno. dar esse retorno e colocar aqui no chat, porque a gente, enfim, o papo está maravilhoso. E super agradecer vocês, meninas, assim, Alice, Carol e Rai, parabéns mais uma vez por essa construção, Aula, por esse né? teatro, por essa aula de hoje. E muito bom ter encontrado vocês aí, como a aluna fala, pelo algoritmo, mas acho que uma conexão que vai render bastante aí, trocar muito com vocês. É um aprendizado muito bacana. Só Muito obrigada agradecer. pelo tempo de vocês, de verdade. Assim, a gente sabe que tempo hoje em dia, essa questão de live é uma coisa ainda para alguns saturada, para outros ainda em alta, mas na verdade vocês estarem aqui conosco hoje compartilhando um conhecimento que é justamente isso. Ontem vocês estavam prototipando, hoje já está na rua, amanhã vocês já estão melhorando, e a comunidade contribuindo, e todo mundo aprendendo, e a comunidade ganhando, e eu ganha-ganha, e essa avalanche ela vai seguindo. Então, super obrigada mesmo pelo tempo de vocês, por estarem aí conosco. Aproveitem, usem, abusem do Canvas também, mandem sugestões de melhorias para a gente. A gente vai ter alguns lançamentos nas próximas semanas também, de artefatos de pesquisa, que a gente já está desenhando aí para compartilhar. E só quero agradecer também aí, por fim, né, ao Faustino, que é o nosso diretor lá na DOTS, que abriu espaço aí para a gente poder fazer esse time incrível aí desse jeito, né? Experimentar um time de pesquisa nascendo do zero com profissionais júniores também. Acho que está sendo uma experiência incrível. Eu agradeço muito, muito a ele por essa oportunidade que a gente está tendo. Legal. O pessoal aqui que nos acompanhou, muito obrigada por vocês estarem aqui no canal. Isso aqui vai, né, ficar gravado para vocês voltarem aqui quando quiserem, vai ser super bacana, e também vai virar um podcast, então acompanhe a gente. Boa noite, super obrigada, e até quinta-feira que vem. Super obrigada. Maravilha. Obrigada, Tchau, pessoal. Gente. Tchau, Tchau, meninas. Noite. Obrigada. Tchau, tchau. Um beijo.